Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Propósito. Hoje a nossa convidada vem de longe, mas vem de coração aberto para bater um papo com a gente. Ela é pernambucana, mas há 20 anos mora no Piauí, é consultora de etiqueta profissional e trabalha também com imagem pessoal e profissional. Vamos bater um papo hoje aqui com a consultora Hélida Lopes. Hélida, seja bem-vinda. Um grande prazer estar recebendo você aqui no programa. O prazer é todo meu. Que bacana ter você aqui. Acabou de chegar de viagem, né? Sim, tô desde 3 horas da manhã que eu estou no ar, mas é isso mesmo, faz parte. Pois é, isso mesmo. Então, para começar, eu acho que esse tema é bastante interessante e até pertinente pelo período que a gente está passando agora, que é final de ano. Vem aí as festas de confraternização, né, e as pessoas ficam na dúvida que roupa usar, como se comportar, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho e eu gostaria de saber, as pessoas estão em casa curiosas, querendo saber o seguinte: o que é que faz uma consultora de etiqueta profissional? Né? O que é que ela trabalha e quais são as demandas que você tem e que tipo de profissional te procura? É uma pergunta bem interessante, né? As pessoas, elas linkam muito a etiqueta ao comportar-se à mesa. Também é isso, né? Nós fazemos negócios, nós desfazemos negócios, nós reatamos conflitos, desfazemos conflitos sentados à mesa. Então, é interessante que você saiba algumas regras, porque as pessoas às vezes entendem regra como algo engessado, Sim. que não pode ser quebrado e tem que ser seguido à risca, quando na verdade é um norteamento. Então, se eu tenho uma forma que eu devo me comportar se eu sou convidada à sua casa ou à sua empresa, por que não respeitar aquele momento em que você está, que é um lugar onde você abriu as portas para mim. E um profissional de etiqueta faz isso, na verdade, eu oriento as pessoas, né? De que forma? Às vezes, você precisa... Os casos que eu mais pego são assim, profissionais que querem se destacar. Como? Olha, Hélida, mas eu estou com uns 3 anos que estou tentando aquela vaga e eu não consigo. O meu amigo conseguiu a vaga, eu não consegui. Às vezes é um ajuste, é uma forma como você se porta, é a forma como você se mostra para as pessoas, como você resolve conflitos. Sim. Né? E aliado à imagem pessoal, que transmite para as pessoas também algo muito forte, porque a nossa linguagem verbal, não verbal, ela fala mais que a nossa linguagem verbal. Então, quando você está posicionado de uma forma que você tem uma postura adequada, aliado a uma vestimenta, aliado a uma forma de se posicionar, você com certeza consegue pontos e sai na frente. Perfeito. E essa questão da linguagem não verbal, ela é bem interessante porque, como você falou, ela retrata e ela diz muita coisa do que é verbal, né? Às vezes a escrita, a linguagem escrita, a gente não traduz, né? Não tem sentimento. Na verbal, às vezes o sentimento está exacerbado demais. Sim. Mas é justamente nessa gestual, no comportamento do corpo, né? Como a gente reage aqui, a gente consegue dizer muita coisa. É fácil? Precisa estudo? Precisa técnicas? O que é necessário? Que pergunta boa. Realmente não é fácil, mas o que eu aconselho? Também não é um bicho de 7 cabeças, Sim. É difícil, não vou conseguir. Não, primeira coisa que a gente tem que fazer como criança, aprender observando. Então, a gente observa as pessoas a fazerem determinados gestos, determinadas atuações, e a gente vê se aquilo ali faz sentido para nós. Então, eu costumo sempre falar que tudo aquilo que agrega valor ao outro, porque hoje o mundo está vivendo muito uma questão de olhar muito para si. E quando a gente olha muito para si, a gente esquece do outro. Sim. Então, o olhar para o outro é que vai fazer essa mudança dentro de nós. Então, fácil e ao mesmo tempo não é. Então, eu aconselho leituras, né? Tem autores muito bons que tratam sobre essa temática do saber comportar-se, do saber vestir, e também observar e praticar. É como você dizer assim, Hélida, eu não sei fazer refeições de garfo e faca. Treina em casa, que depois ninguém segura mais. Se você fica expert em comer de garfo e faca, a mesma coisa é a etiqueta profissional. Porque, na verdade, a etiqueta ela não é mais conhecida como vista pelos antropólogos, sociólogos, filósofos, estudiosos da atualidade, como a etiqueta que era da época do século XV. Hoje a etiqueta está pautada nos relacionamentos. Então, quanto mais eu sei me relacionar com as pessoas, quanto mais eu consigo conviver com as pessoas de forma a respeitar o ambiente delas, mais rico eu sou. Quanto menos eu sei me relacionar, mais miseravelmente pobre eu serei.
Ou seja, hoje, então isso traduz o que a gente está buscando hoje no mercado. Não adianta ter um profissional muito bem tecnicamente preparado se ele não tiver um comportamento adequado e alinhado com o ambiente de trabalho. É isso? Nas relações. Perfeitamente, é exatamente isso. Nós temos hoje um avanço imenso, e você sabe disso porque você faz treinamentos. Nós temos um avanço imenso de pessoas com bastante certificados. As certificações são algo hoje que todos os brasileiros procuram, porque a educação está mais acessível. Mas de tanto as pessoas procurarem a certificação e procurarem muito, com muita vontade, se empenham, investem nisso, a questão do comportar, do se comportar bem fica um pouco, não é que fica esquecido, mas que não é a prioridade. Sim. E aí o que acontece? Quando você tem 5, 6, 7 certificações e você se depara com uma situação em que você precisa usar o seu emocional, você não sabe como fazer. Perfeito. Tem uma questão no RH que a gente fala muito, que é a questão do chá, né? Sim. Conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecer acho que está aí para todo mundo, está posto, né? Então busca quem quer. Essa questão das habilidades também, todo mundo sabe fazer alguma coisa, mas na questão da atitude é justamente onde a gente encontra dificuldade, principalmente no recrutamento e na seleção, né? Aquela pessoa que queira fazer, que esteja disponível a fazer, porque tudo vai... Essa questão da atitude dá muito mais do protagonismo, do meu protagonismo, de eu querer fazer. Eu não preciso mandar ninguém, que ninguém mande eu fazer, né? Agora, uma outra questão que é uma dúvida que todo mundo pergunta, você acredita que o ambiente, ele consegue moldar o nosso comportamento, ele dita o nosso comportamento? Por exemplo, a gente sai de uma organização que é uma ONG, que tem uma flexibilidade maior, que tem um tipo de relacionamento mais tranquilo, e vai para uma empresa altamente competitiva. Lá eu tinha um comportamento e nessa nova empresa eu preciso ser mais agressivo, porque eu vou trabalhar com metas. Você acredita que isso o ambiente ele é capaz de mudar o nosso comportamento? Ele sim, ele influencia, mas ele não determina. Certo. Porque o meu comportamento é a minha característica. Então é aquilo que eu sou. Por mais que eu queira mostrar para você o que eu não sou, eu não consigo levar aquele comportamento muito tempo adiante. Uhum. Porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar vendo como é que eu realmente me comporto. Sim. Então, determina. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, tem como controlar dentro do ambiente que eu estou trabalhando? Tem. Por exemplo, se eu trabalho numa instituição financeira, onde o ambiente é, por si mesmo, um ambiente extremamente, né, ansioso, porque você precisa bater meta para ontem, e você vai trabalhar num local onde é mais ameno, precisa de um pouco mais de tranquilidade, você precisa pensar. Você tem que diminuir essa descarga de ansiedade. Isso é possível acontecer. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um perfil extremamente agressivo. E aí eu vou trabalhar num local onde eu preciso ser muito serena. Pelo meu perfil, pela minha personalidade, pela minha postura, pelas características que eu carrego comigo, possivelmente eu não vou conseguir. Por conta dessa... A gente não pode esquecer o fator, sim, a personalidade das pessoas. As pessoas existem, elas têm sentimentos, elas têm emoções. Tem suas histórias. Sim, você não pode simplesmente esquecer ou fingir que não está vendo aquele profissional, porque você quer que ele se adapte à situação que está exigindo ali naquele momento. E se ele tenta fazer isso, ele vai ser bem feliz. Sim. E aí vem as frustrações, né? Sim. Pessoas que vão ficando muito tempo naquele ambiente de trabalho e vai adoecendo, né? E aí, por conta de dinheiro, por conta de status, né? É o que mais a gente tem visto, né? Muito. Infelizmente. Você tem encontrado muitas situações de pessoas que querem fazer uma transição de carreira e para isso elas precisam, você precisa trabalhar nelas a questão comportamental, da etiqueta. É muito recorrente? Sim, eu vou citar um exemplo de um cliente que eu tive recentemente. Ele era contador e ele veio de uma outra cidade e queria trabalhar, né, lá no estado onde eu moro, lá em Teresina, no Piauí. E aí ele falou para mim, olha, eu venho de uma outra realidade, eu quero atender o meu cliente, mas eu quero que ele sinta em mim segurança, eu quero que ele acredite que eu sou capaz de tomar conta dos negócios dele, de cuidar da empresa dele. Em contrapartida, eu quero que ele olhe para mim e sinta assim, nossa, que profissional bacana. Como é que eu devo me posicionar nessa situação? Porque eu sou tímido,
porque lá no interior onde eu vivi a minha vida toda, a minha cultura é cultura X. Eu não gosto de usar roupas muito empacotadas, então eu estou achando uma dificuldade muito grande. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que entender qual é o perfil daquele profissional. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho através de uma conversa, como ele é. Então, eu pergunto para ele, o que você gosta de fazer? Como é que você quer se mostrar para as pessoas? Como é que você quer que o seu cliente lhe veja? Como é que as pessoas que convivem com você lhe vê? Então, essas perguntas a gente vai anotando. É um bate-papo, é algo muito descontraído para que a pessoa não fique também nervosa, achando que está sendo testada, julgada. E aí depois eu vou entendendo com as questões que ele vai me falando, aí eu vou descartando algumas situações, vou acrescentando outras, inclusive a forma de vestir. Para você ter uma ideia, nós temos 7 estilos universais, mas eu não posso colocar o seu estilo no estilo de uma outra pessoa, porque as pessoas realmente elas são diferentes. Sim. E elas são únicas. E aí eu vou entender que como ele não gosta de andar de roupa mais formal, ele precisa passar uma certa formalidade para o cliente dele, então a gente vai buscar um meio termo. Então é nesse processo, após isso, quando a gente vai entender como ele é, a personalidade dele, o que ele gosta, as roupas que ele gosta de se vestir, que se adaptam ao estilo dele, nós vamos trabalhar cores, porque as cores na psicologia, ela também influenciam muito. Então, nós vamos trabalhar as cores, para ele identifica qual é a cor que fica bem com ele, né? Essa cor me dá mais alegria, me dá mais ânimo, disposição. Nós vamos trabalhar as questões de etiqueta à mesa, com almoço de negócio, negociação, para chamar o cliente para ir ao restaurante. Precisa você ter um entendimento do que você vai fazer, quem convida, quem paga a conta. Então, são detalhes. Quando você se sente seguro, é impressionante isso, Tadeu. As pessoas, elas dizem assim para mim, nossa, Hélida, o que você fez comigo? Eu falei, eu não fiz nada. Foi você mesmo que fez. As pessoas se descobrem, elas começam a entender que elas mesmas guardam dentro delas algo extraordinário, sim, mas que não usam por falta de conhecimento. Verdade. Você estava falando sobre essa questão também de sair para jantar. Existem alguns recrutamentos que começam numa conversa, num jantar. E a pessoa observa como é que essa pessoa, né, manuseia os talheres, como é que ela se alimenta. Então, é bom que a gente fique atento, quem está nos assistindo em casa, que o processo, muitas vezes, de recrutamento e seleção começa a partir daí, né? Às sim, vezes você é convidado para um jantar, para um bate-papo, a depender do cargo, se for estratégico, e a partir dali você começa a ser observado. Sem dúvida. Agora, como nós temos um público muito de estudantes, Hélida, eu gostaria que você desse dicas para eles ali que estão nos assistindo, de que forma é que eles podem se comportar diante de um processo seletivo? Ótima pergunta. Os estudantes são o futuro do Brasil, né? A gente aposta e acredita muito neles. Mas o que eu tenho percebido? Que os estudantes, ultimamente, eles têm tratado de uma informalidade muito grande. Né? Eles entendem assim, eu sou jovem, eu sou estudante, eu já tive situações de recrutamento e seleção, eu já trabalhei recrutando e selecionando pessoas, em que eu me deparei com N situações, né? De pessoas que iam procurar emprego usando roupas que era para estar domingo no parque. Então, qual é a dica que eu dou? Existe um dress code, o que é isso? É uma vestimenta que ela é entendida em todo o universo corporativo. Então, eu posso vestir um vestidinho de algodão, de alça fina para ir trabalhar? Olha, não é interessante. E para entrevista de emprego, se não é interessante para ir trabalhar, eu devo usar? Eu não recomendo. Então, o dress code, ele significa um código de vestimenta. Então, se existe um código de vestimenta para eu me portar diante de uma situação profissional, eu devo, no mínimo, seguir, porque eu vou ser observada, vou ser julgada por aquilo ali. Então, sempre procure roupas formais, blusas com mangas mais compridas, calças não muito justas, saias aqui no joelho, de preferência essas saias que a moda feminina muda muito, né? Mas essas saias mais compridinhas, que a gente chama de saia lápis, ela é excelente. A roupa ela não pode ficar muito justa no seu corpo. Você tem que ter maleabilidade para você poder falar. E as pessoas também olharem para você e ver que você não está muito apertada. Calça jeans, não. Entrevista de emprego, calça jeans é para a gente dar um passeio ali no shopping. Então, a gente procura sempre roupas de tecido. É sempre bem adequado você chegar com uma blusa de tecido, uma calça de tecido, salto médio, cabelos bem tratados. Se o cabelo não tiver, escovou há 2 dias, prenda.
não deixa o cabelo com aquele aspecto de oleoso. Os meninos com a barba bem feita, se optar por uma barba, usar a barba mesmo, que ela esteja aparada. As unhas bem feitas, por quê? As pessoas observam isso. Sim. Então, eu sei que estudantes, eles não têm muito dinheiro para investir em salão, que a gente sabe que também é caro. Mas olha, eu não sei aqui, mas lá em Teresina tem uma febre de roupas, de lojinhas de roupa de 20, de 30 reais. Hoje em dia você não anda bem vestido só se não quiser. É verdade. Porque você tem como fazer um investimento de uma roupa de tecido bonita e você pode estar apresentável na hora da entrevista de emprego. Verdade. Inclusive, se você tem uma calça básica, você pode só mudar a blusa, né? A camisa, né? Então, você usa sempre aquela calça para as entrevistas e você vai mudando a blusa, vai mudando o terno, o terninho. Então, não precisa gastar, investir tanto. Sim. Se você está em busca de um emprego, de um trabalho, para que cada entrevista você use uma roupa diferente, né? Exatamente. Você pode estar alternando isso. E o mais importante é que é óbvio que a gente impressiona muito pela forma como as pessoas nos veem, né? A nossa imagem é algo que realmente chama a atenção das pessoas. Mas se a imagem chama a atenção das pessoas por você estar impecável, mas se a sua postura, a forma como você fala e como você se comporta não condiz com a sua vestimenta, não é uma roupa, é só uma fantasia. Verdade. Então a gente tem que ter cuidado nisso. É um conjunto, é a minha postura e a minha imagem. Aí sim, você vai estar impecável. E eu te garanto, você consegue um emprego bem rápido. É verdade. E puxando aquele primeiro assunto, a gente está chegando no momento agora de festas de confraternização. O que usar, o que falar, pode beber, não pode beber, né? Se eu for beber, qual é a medida certa, se é que existe isso, né? E aí eu queria que você desse essas dicas para a gente, pessoal que está em casa assistindo, porque está chegando o momento deles, né? Festa de confraternização. Sim. E aí, como se comportar? É muito interessante, eu sempre recebo essas perguntas, né? Sempre. E eu também gosto muito de falar delas, porque quando eu falo, as pessoas, nossa, não sabia. Gente, confraternização da empresa é a extensão do trabalho. Lida, como assim? Não é festa? Não, é extensão do trabalho. Vocês estão se confraternizando, sim, mas você está no ambiente de trabalho. Então, se eu gosto de beber e eu não consigo me controlar, se eu sei que eu não consigo me controlar, na terceira, na quarta cerveja, eu paro. Porque depois você começa a falar demais. Começam a acontecer situações desagradáveis. O seu gerente vai estar vendo, o dono da empresa vai estar vendo. E aí, depois, para você consertar, vai ficar mais difícil. Então, as vestimentas, se eu estou indo para uma confraternização de trabalho, lá é a extensão de um trabalho, não cabe eu ir decotada, muito decotada, usar cabelos, assim, com penteados que remetem muito um pouco à sensualidade. Não que eu não vá bem vestida. Bem vestida é diferente de você estar quase sem roupa. São duas situações diferentes. E os rapazes procurar sempre maneirar um pouquinho na bebida. Você acredita que eu já vi uma situação em que uma pessoa fez uma postagem numa rede social dizendo... fez uma foto, uma selfie, dentro da festa de confraternização e a legenda era assim: estou indo ali para a confraternização da empresa, eu vou dar um ferro na comida e na bebida, de lá eu só saio quando o SAMU chegar. E aí o SAMU não chegou, mas ele foi demitido. Nossa Senhora. Então são esses cuidados também, inclusive, com a rede social, né? Demais. Rede social, ela tem sido sabe assim, foi uma grande explosão, uma porta que se abriu para muitas pessoas, né? Hoje você pode se mostrar, fazer sua propaganda. Hoje você... Não era como antigamente, que você tinha que pagar muito caro para você ter uma propaganda sobre o seu negócio. Hoje você pode fazer isso na rede social. Entretanto, as pessoas às vezes abusam. A rede social também é uma extensão do que você é. As empresas hoje contratam e demitem as pessoas de acordo com aquilo que elas veem nas redes sociais. Então, o percurso que eu tenho da minha casa para o trabalho, do meu trabalho para voltar para casa, é a extensão do meu trabalho. No final de semana, se eu represento uma empresa, seja ela que porte ela tenha, pequeno, médio ou grande, eu não devo ir tomar uma cerveja do happy hour com o meu uniforme. Por quê, Hélida? Porque a gente não sabe, a gente pode prever as nossas ações, mas a gente não prevê as ações do outro. Então, vai que acontece algum conflito e você está lá fardado.
a empresa não vai gostar. Sim, né? sim. Então, a sua imagem está atrelada à empresa também. Tem que ter esse cuidado também é importante. As pessoas falam muito, né? Perguntam. Então, as empresas elas olham as redes sociais, elas no recrutamento elas acessam, elas olham ou elas não olham? E se olham, isso está certo? Elas olham, sim, né? A rede social, por mais que ela seja privada, ela é uma forma de você mostrar o que você é. Então, às vezes, na entrevista de emprego, algumas empresas não estão mais fazendo isso, né? Então, o que está acontecendo? Veja só, a empatia ela foi considerada pela ONU uma das habilidades do futuro que serão exigidas dos próximos profissionais, então dessa geração que está vindo agora. Por quê? Porque é muito fácil você me entrevistar, você vê um currículo muito bacana, com uma certificação muito legal, e aí você me vê falando, e aí você, poxa vida, e agora? Como é que eu vou saber? Gostei tanto dessa candidata, como é que eu vou saber um pouco mais sobre ela? Então, as empresas estão recorrendo às redes sociais para ver se o que você fala na entrevista condiz com o que você vive na realidade. Sim. Se você começou as amizades, né? É uma vitrine. A rede social é uma vitrine. Em relação a ser legal, eu estou no 6º período do curso de Direito e sim, é legal sim. Mas o que a empresa não pode fazer? Usar de artifícios, por exemplo, pegar a sua imagem sem autorização, fazer esse tipo de processo que não é recomendável ou que está fora da lei, isso ela não pode fazer, mas acessar o seu perfil nas redes sociais, sim, pode sim. Ela também não pode, por exemplo, ou pode, né? Não sei, punir uma pessoa porque viu alguma coisa na rede social. Ela pode fazer isso? Pode. Veja, no caso desse rapaz que eu citei agora, que ele disse que ficou 3 dias sem comer, foi uma brincadeira, depois ele tentou se justificar, dizendo que foi uma brincadeira, que ele não teve a intenção, mas a empresa não gostou, porque a empresa pensou assim, poxa, se ele vai me dar um ferro na gíria diz é uma despesa, é um gasto, ou até mesmo algo desonesto. Na comida e na bebida, numa festa de confraternização, o que ele não pode fazer com os nossos insumos aqui dentro da empresa? O que ele não pode fazer com outras situações aqui dentro da empresa? Sim. Então, infelizmente, a gente tem que observar que, às vezes, a forma como o dono da empresa enxerga as coisas não é da mesma forma que nós enxergamos. E às vezes as pessoas falam assim, mas minha rede não é minha, ela não é pública, eu posto o que eu quiser. Ok, mas assuma as consequências. Exatamente. É muito interessante isso que você falou, Tadeu. As pessoas, elas precisam entender que nós somos livres para escolher tudo e qualquer coisa, mas nós somos escravos das consequências. Sim. É uma venda casada. A escolha só é escolha se ela tiver uma consequência. Mas eu escolhi sem querer. Infelizmente, não tem como você se desfazer das consequências. Se você fez uma boa escolha, você vai ter ótimas consequências. Mas se você não fizer boa escolha, não vai ter boas consequências. E aí, o que está acontecendo? As pessoas não querem assumir as consequências, apenas as escolhas. E é aí onde a gente precisa dizer, não é assim. Vamos por aqui. Se a gente começa a pensar primeiro na consequência das coisas, as escolhas serão as mais fáceis. A gente consegue escolher quando viu, já foi. Perfeito. Agora você está vindo distante, né? Está vindo do Piauí, com certeza depois que passar o programa, muitas pessoas vão querer fazer contato com Hélida, né? Pela curiosidade, olha, vou passar por um processo seletivo e eu preciso buscar lá aquela entrevistada de Tadeu. Onde é que eles encontram? E você dá dicas no seu canal, tem Instagram, você passa essas dicas para as pessoas? Sim, eu tenho uma rede social que eu movimento muito, que é o Instagram, é uma rede que tem grande visibilidade. E a segunda rede também que eu tenho é o LinkedIn. Então, o meu Instagram é consultora Hélida Lopes. Lá eu posto todos os meus trabalhos, né? Eu também sou palestrante e eu falo sobre essas temáticas dos relacionamentos, envolvendo a etiqueta, a ética, que as pessoas acreditam que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, ética e etiqueta. A etiqueta ao pé da letra significa pequena ética. Sim. Então, se eu tenho pequena ética nas pequenas coisas, nas grandes coisas eu também terei. Né? E também está muito relacionado à empatia. Então, esses três S, como eu costumo chamar, eles estão bem juntos, são pilares. E eu trabalho isso nas minhas consultorias também. E eu dou palestras, como eu já falei, para os colaboradores. Então, às vezes não, sempre. Os colaboradores deixam de ter um comportamento adequado no ambiente de trabalho, não é porque querem, é porque não têm conhecimento do que deve ou que não deve ser feito. E às vezes eles estão ali de olho naquela promoção e não conseguem a promoção porque é um pequeno ajuste, né? Uma coisinha. Então também dou treinamento nas organizações nessa temática,
falando sobre essas questões. Meu LinkedIn é consultora Elida Lopes também. Importante você falar sobre isso, que muitas vezes as empresas elas se preocupam sempre em treinar a questão técnica, né? Mas elas não pensam que nesse momento da promoção de um supervisor para gerente, elas precisam ter essa noção da etiqueta e do comportamento. Sempre. E aí elas vão trabalhar a questão do sistema, a questão das operações, né? Mas elas não enxergam que a pessoa precisa também passar por um treinamento de comportamento. É importante você falar sobre isso. E existe uma procura muito grande das empresas? Olha, isso é algo que graças a Deus, as empresas estão despertando. Quando as empresas chegam para mim, olha, eu estou com dificuldade, o meu colaborador, eu não consigo, eles deixam a cantina suja, né? Que grandes empresas, elas têm um ambiente que eles almoçam, então, ele deixa o resto de comida na geladeira, eu não consigo deixar o repouso masculino ou feminino organizado, pequenas coisas, gestos do dia a dia. Então, os empresários, eles me procuram com essas pequenas queixas, comportamentais mesmo, né? Quando a gente vai fazer esse processo? Lá em Teresina, nós fizemos um processo com uma grande rede de supermercados que teve lá, que tem lá, o grupo era imenso e houve uma cisão. Então, a nova gestão nos contratou para fazer um trabalho lá, voltado exclusivamente para o bom atendimento. Então, foi uma experiência incrível. Nós passamos quase 3 meses nas 24 lojas. Presencialmente, eu andei em todas as lojas. Eu olhei o ambiente físico, o local onde as pessoas trabalhavam, o local onde as pessoas descansavam. Nós fizemos treinamento de aproximadamente 2 horas, 3 horas, era uma manhã, de acordo com o tempo deles, porque o supermercado não para ali, todo mundo precisa, né, estar em continuidade. E eu tive um feedback incrível. As pessoas de todas as classes sociais falaram para mim, Elida, meu Deus, mudou a minha vida. E, gente, não é nada que nunca foi falado. Eu não dou um treinamento de algo que nunca foi falado. Eu não sei se você lembra, Tadeu, alguém da sua família, sua mãe, sua avó, sua tia. Menino, não arrasta a colher no prato. Sim. Menino, não faz assim. Menino. Então, esses cuidados que as nossas mães, nossas tias, nossas avós tinham conosco, que a gente vai esquecendo ao longo do dia a dia, e que quando a gente retrocede e busca e traz isso de volta, a gente fica surpreso com coisas que a gente fazia. Gestos tão pequenos que fazem uma mudança grandiosa. Verdade. Eu me lembro que, às vezes, na rua, você falou isso agora, me remeteu à infância, né? Então, algumas coisas no meio da rua que eu ia fazer, minha mãe dizia assim, em casa a gente conversa. Nossa, eu vi isso demais também. E aí eu insisti, eu já disse que em casa a gente conversa. Ou seja, que ela estava dizendo, existe ambiente apropriado para a gente tratar desse assunto. Ou então, subliminarmente, ela estava dizendo, eu já conversei com você sobre isso. Exatamente. Né? Então, é assim mesmo. Pois é, eu sempre digo que minha mãe e meu pai sempre foram os meus coaches. Já existia essa profissão há muito tempo, né? E a gente não conhecia por esse nome, mas é muito bom ter a sua presença aqui, mas tem pessoas que estão lá do outro lado e que estão dizendo assim, poxa, será que ela não vai deixar algumas dicas para a gente? Então, deixa dicas aí para os nossos convidados, para os nossos... as pessoas que estão assistindo e que acompanham o nosso programa, porque depois daqui esse programa vai na íntegra para o YouTube e as pessoas vão ter acesso quando elas quiserem, mas dicas de comportamento para quem está no ambiente de trabalho já, para quem está trabalhando e para quem está em busca de um trabalho. Bom, então, eu gosto muito de falar sobre os 3 pilares que eu sempre falo, que são os 3 pilares da excelência no atendimento. Mas esses pilares, eles servem não só para atendimento, eles servem para a vida inteira. Então, o que eu preciso entender para eu ser um profissional de excelência, para eu ser uma pessoa de excelência? Eu preciso entender que, primeira coisa, eu tenho que conhecer o ambiente, eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que saber onde eu estou inserida, né? Eu devo observar os valores que eu trago da minha casa comigo e eu não posso negociar esses valores. Às vezes, a gente troca para agradar um colega, a gente deixa de fazer determinadas coisas para agradar algumas pessoas. Então, a minha dica é, procure sempre agir com ética. A ética, ela é algo fantástico que, infelizmente, está em desuso na nossa sociedade ultimamente, porque as pessoas não entendem mais o que significa a ética. A ética, ela simplesmente é pensar no outro, é o meu comportamento, é o que eu vou fazer para que o outro se sinta bem e que nós possamos conviver em harmonia. Eu sempre estou pensando na coletividade.
A etiqueta nada mais é do que a pequena ética. Então, eu me comporto bem para gerar uma conexão com você, para que nós possamos ficar, trabalhar em harmonia. Gero gentileza, que todo mundo sabe que o ditado de gerar gentileza, eu vou ter de volta a gentileza. E a cordialidade também, que é a outra habilidade que está em desuso. Depois, quando eu entendo o que é a ética, qual é o processo que eu devo levar essa ética dentro do meu ambiente de trabalho, não a corrupção, que é o que a gente está vendo muito hoje em dia. Então, se corromper pode ser levar um clipe, que não é meu, para minha casa. Uma folha de papel que é da empresa, não é minha, eu levo para casa. Então, quanto mais você se comporta dessa forma, de observar e dizer não é meu, então eu não vou levar, isso é um desenvolvimento de ética que vai ser transformado através da sua postura, a forma como você age, pensa, toma decisões. E eu já falei aqui, a ONU ela elegeu a empatia como uma das 10 habilidades que serão exigidas dos profissionais do futuro. Então, a habilidade, nós nascemos com ela. Ela está dentro de nós. Mas ela não vem assim. Nós precisamos treiná-la. Então, uma notícia boa é que ela é inata. Então, ela vem sem que nós possamos provocar. Então, se você consegue entender o universo coletivo, se você consegue agir com cordialidade, gentileza, se você se coloca no lugar do outro, olhando para ele com os olhos dele, eu garanto que você vai ser um profissional de excelência. Então, as dicas que eu deixo para você que quer trabalhar com ética, o que é ética, como é que eu devo me comportar com ética no ambiente de trabalho. Então, eu tenho que ter conhecimento de etiqueta, que são a generosidade, a gentileza, a cordialidade, e a forma como eu me ponho a minha postura na frente das pessoas. A ética é imprescindível em todos os ambientes, em todas as posições profissionais. E a empatia como ser humano, eu me colocar no lugar do outro. Essa dica, eu digo a você, eu garanto, ela é imprescindível e infalível. Perfeito. E aí a gente também começa a entender que etiqueta não está relacionada a valor, a preço. Não mesmo. Está aí para todo mundo, né? Basta que a gente assista essa entrevista, como essa que foi aqui maravilhosa, acompanhe você nas redes sociais, né? Que a gente leia cada vez mais, a gente treine essas habilidades que você acabou de falar. Ou seja, é tudo que depende da gente, né? Exclusivamente da gente. E é incrível que quando a gente começa a praticar isso, graças a Deus que o nosso cérebro é assim, quando nós aprendemos coisas novas, ele não regride mais para praticar os velhos hábitos, e eu acho isso fantástico. Perfeito. Agradecer muito sua presença. Eu que agradeço. Espero que você volte. Eu também. Só convidar que eu venho. Voltar mais vezes aqui vai ser formidável. A gente precisa cada vez mais falar desses assuntos, falar desses temas que são importantes. Afinal de contas, são com esses movimentos que você faz que a gente vai mudando, né, essas tragédias e esses comportamentos inadequados, violentos, agressivos que a gente está vivenciando a cada dia. Gentileza gera gentileza. Gera. Né? Então, é maravilhosa a sua presença aqui, a sua entrevista. Muito obrigado. Muita gratidão. Obrigada. Para vocês que estão em casa, então, uma excelente semana para vocês. No próximo domingo a gente está de volta com mais um convidado. E fiquem ligados que vem mais novidades por aí. Ótimo domingo para vocês.